ou se você no momento fizer um esgar, né? Isso, claro, traz dificuldade. No Brasil a gente se comunica muito com o olhar e com o rosto. Esse momento da pandemia, quando nós tivemos de passar a usar máscaras, Sim. ainda bem, em larga escala, uma das coisas que ela trouxe, a máscara, e eu não ia falar disso, não é por isso que eu estou de máscara, mas porque fora daqui, não. Né, é que nós nos prestamos atenção, o modo brasileiro de falar, você não sabe agora, claro, evidentemente, todas as minhas expressões. E não é que eu estou mostrando a língua para você, até poderia fazê-lo, né, mas não é essa a questão. Nós temos um modo de aproximação em que a gente quer a simpatia, o acolhimento, a receptividade. Nós temos temor ao confronto. Isso é usual. Aquilo que um dia se disse que nós éramos um povo cordial, o texto lá do Sérgio Buarque de Holanda, que é outra análise, é uma sacanagem dizer que ele disse isso, é porque estava no outro contexto, mas a máscara dificultou isso. Porque nós falamos um pouco mais devagar, porque enquanto eu falo, eu vou olhando no teu olho, no teu rosto, para ver como é que você está reagindo. Sim, para poder entender. Porque senão, na metade da frase, eu digo assim, não foi bem isso que eu quis dizer. Certo? Sim. De máscara não tem como. Por isso aumentou o confronto nos tempos mais recentes. Porque a máscara... Interessante isso. A máscara, ela esconde um pouco a minha possibilidade de recuar a tempo. É verdade, é verdade. É isso. Você vê que a filosofia é capaz, né, de trazer algumas coisas para o circuito que a gente nem sempre observa. Sim. Né? Convívio, porque né? você fica prestando atenção. Grande Cortella, para a gente fechar o nosso papo, uma última pergunta aqui que me foi enviada. Eu achei uma pergunta interessante. Parece imbecil. Pode ser considerada imbecil ou profunda. Aí é a sua escolha. Acho que nenhuma pergunta é tão imbecil que não possa ser profunda e nenhuma pergunta é tão profunda que não possa ser imbecil. Eu já comecei a filosofar. Essa era uma pergunta? Não. É isso que você fez? Não. Porque eu ia responder. Foi apenas uma reflexão. Dentro dos teus pontos de escolha, eu já ia escolher. Não. Aqui, ó, ele pergunta: como encontrar propósito em meio a um universo vasto demais para você ter importância? Uma das coisas mais importantes... Como é que o cara sai respondendo? É a gente... Não ouvi a pergunta. Você já ouviu todas as perguntas, Cortella? Não, eu ouvi o que você disse. Você já ouviu... Ninguém te faz mais nenhuma pergunta. Faz. Outro dia me perguntaram por que os kamikazes usavam capacete. Certo? É verdade. Ou por que antes de dar a injeção letal na pena de morte, por que antes passa um algodãozinho? Protocolo. Protocolo é decisivo na vida. Pra ficar exatamente. Para a pessoa não pegar nenhuma infecção. Né? Uma das piadas que se contava nos anos 1970, quando o ditador espanhol Francisco Franco, né, ainda imperava, ele que foi capaz de tantos horrores na Espanha, é que quando ele estava já em estado já de agonia, no ponto terminal, um dos médicos sugeriu que a ele se desse morfina. E o médico particular disse: jamais, eu não quero que ele fique dependente disso, né? Então, esta lógica é do protocolo. Né? É do protocolo. E aí você pergunta, como encontrar propósito em meio ao caótico? Isso. Né? Ou aquilo que parece sem sentido, aquilo que é o nojo absoluto, como diria Sartre. Perfeito. Ou nada contínuo do Albert Camus. Né? A gente precisa lembrar que no universo, antes de eu ser, nada existia como eu, e quando eu deixar de ser, nada o será. Isso significa que eu sou único. Uma das formas do arranjo da vida nesse universo sou eu. Portanto, a vida se arranjou de um modo único. Agora, eu sou único, mas eu não sou o único. Tá, perfeito. Não há ninguém como eu, não houve e não haverá, mas não sou só eu que sou. Há outros eus. Isso significa que o meu propósito maior nesse universo, em que se imaginaria, em que, né, não há sentido aparente, é a construção do sentido. Não há um propósito dado, a menos que seja no campo da fé religiosa, a menos que seja no campo do dogma, não há um propósito que aqui está e diz: vá, faça isso. O que existe é a necessidade de você edificar, construir, né, esse propósito. Por isso, meu propósito... eu quero que eu faça falta. Perfeito. Esse é o meu propósito. Agora, eu poderia fazê-lo sendo maldoso, malévolo, poderia fazê-lo de modo egoísta. Eu não quero assim. Eu quero ser bem lembrado. Eu quero ser afamado, como eu disse antes, e não difamado. Por quê? Vaidade minha. Perfeito.